Por que é tão difícil viver? Basta uma análise superficial para afirmarmos que é muito difícil viver. Sofremos com a morte, que é algo natural e inevitável. Sofremos quando perdemos uma paixão. Sofremos quando perdemos dinheiro. Sofremos quando não alcançamos uma meta. Sofremos quando entramos na rotina. Sofremos quando a nossa vida tem mudanças repentinas. Enfim, sofremos por tudo nesta vida, e somente em raros momentos somos realmente felizes. Parece ser estranho este fato. Por que viemos a este mundo, se não fosse para que sejamos felizes e tenhamos vontade de viver? Mas, ao contrário, tem dias que viver se torna dolorido. Em outros, além de dolorido, é insuportável. É tão difícil viver neste mundo que muitos tentam compensar a dor sentida ao viver, se apegando em crenças, se apegando em drogas, em álcool, em remédios controlados, em fanatismos catárticos e se apegando em violência. Essa dor que sentimos em viver faz com que criemos cada vez mais dificuldades para a vida, a nossa e a dos outros. Alguns de nós até tentam algum conforto nas religiões, nas análises psicológicas ou psiquiátricas e nas terapias holísticas, entre outras formas. Mas o fato é que, mesmo assim, é difícil viver a nossa vida. Não há uma só explicação para este fato terrível. Há quem diga que estamos aqui para pagarmos dívidas, pecados ou karmas de vidas passadas. Há quem diga que estamos aqui com essas dificuldades e com as dores que enfrentamos e produzimos para que possamos evoluir. Há quem diga que Deus não existe, pois se existisse não nos causaria tanto sofrimento. Talvez nada disso importe, porque o fato é que realmente é muito difícil viver. É tão difícil viver que muitas pessoas preferem não viver. Ou interrompem a sua vida bruscamente, ou fazem isso de forma homeopática, lenta e silenciosamente. Muitos de nós queremos uma salvação, ou até o que nós queremos de verdade é a salvação. Algo ou alguém que venha nos salvar dessa dor. Parece que esse desejo está embutido no nosso subconsciente e no nosso inconsciente coletivo. O planeta, há quem diga, viveu até agora em momentos de expiação e prova. Passará a viver de agora em diante em um processo que nos levará a um mundo de regeneração. Pode ser. Mas como é difícil viver, como é dolorido viver. O interessante é que com essa dor que sentimos, produzimos e causamos no outro e em nós mesmos mais e mais dor. Somos capazes do autoflagelo e de um sadismo sem limites. Informações dão conta de que não há mais influência do demônio, de Satanás, de Lúcifer sobre o planeta e sobre a humanidade terrestre. É possível. Assim sendo, não podemos mais culpar nem algo nem ninguém externo a nós pelos males que sofremos. Estamos sós e somos os únicos responsáveis pela nossa dor. Em outras palavras, a dor que sofremos por estarmos vivendo é causada por nós mesmos. Diante disso, duas questões, dois pontos saltam aos nossos olhos. Primeiro, é que nós não vemos isso.
Não percebemos que ao fazer mal ao outro, ao fazer mal à sociedade, estamos necessariamente, obrigatoriamente, fazendo mal a nós mesmos. O segundo fato que salta aos olhos é que é difícil quebrar esse círculo, é difícil quebrar esse vício que temos de produzir o mal. Temos que fazer o bem e sermos bons. Mas, como sermos bons se parece que a nossa essência é má? Como fugir dessa prisão? Há milênios já nos foi informado de que a mente é quem produz o mal. Há milênios já foi nos dada a técnica de silenciarmos a mente porque ela mente. Ela cria um mundo mentiroso, falso, que nós reconhecemos ao abrirmos os olhos, ao ouvirmos os sons, ao sentirmos os cheiros. Este mundo é falso e é ele que nos causa a nossa dor. É ele quem faz com que acrescentemos medo e dor ao viver, porque estamos vivendo uma vida que não é nossa. Estamos vivendo uma vida falsa, num mundo falso. Nós não somos nada do que há neste mundo falso. Parece que a técnica de não pensar não tem dado certo. Por mais que os iluminados de outrora tenham proposto técnicas para que não pensemos, continuamos pensando e produzindo um mundo falso que nos causa dor. Logo, somente esta técnica não dá conta de nos libertar deste vício dolorido chamado vida. Mais recentemente, foi-nos ofertado alguns conhecimentos de que o nosso espírito, depois de desencarnar, continua sofrendo por acreditar que vive esta vida falsa ainda encarnado. Técnicas foram fornecidas para que tratemos com esses espíritos, para que possam se curar, se libertar desta vida, e ao voltar a viver esta vida já encarnados, teriam condições de fazer o processo evolutivo sem dor. Parece que esta técnica também não teve sucesso, pois ao voltar a este mundo, os espíritos continuam vivendo vidas falsas e doloridas, como as anteriores vividas. Os seres humanos terrestres acreditam no diabo, em santos, em demônios, em almas, em OVNIs, em seres extraterrestres, em magias, em bruxas, em horóscopo. Temos acreditado nos últimos 3, 4, 5 mil anos em coisas além da razão, em coisas metafísicas. Alguns de nós acreditam em algumas coisas irracionais e outros em outras coisas. Há quem acredite em Deus e há quem não acredite em Deus. Porém, estes últimos podem acreditar em extraterrestres. Há quem acredite em reencarnações de vidas e há quem não acredite. Estes, porém, podem acreditar em ressurreição e em anjos e espíritos. Ou seja, de uma forma ou de outra, todos os seres humanos terrestres acreditam em algo irracional, em algo que a razão e a ciência do seu tempo não explicam. Esses conceitos ou doutrinas irracionais são aceitas de uma forma ou de outra pelo ser humano quando defende a tese de que o mal está fora, está extrínseco a nós. Sempre é mais fácil colocar a responsabilidade dos nossos erros nos outros, sejam eles reais ou não. Nos dias de hoje surge uma nova informação. Essa informação parece inacreditável para muitos dos seres humanos. Difícil é o que estamos passando neste momento pela história da humanidade. Hoje há informação
que não queremos acreditar de que o mundo que vivemos é uma criação cuja responsabilidade é somente nossa. Ou seja, somos nós, com nossos medos, raivas, soberbas, invejas, com os nossos pecados capitais, quem criamos este mundo falso e dolorido que nos faz sofrer. Parece que há uma incoerência, já que se nós somos mesquinhos, vaidosos, violentos, e criamos um mundo mesquinho, vaidoso e violento, por que sofremos com este mundo se estamos criando um mundo espelho, um mundo reflexo de nós mesmos? Não seria mais lógico que devêssemos nos deliciar ao viver esta vida que nós mesmos criamos? A resposta é que não somos mesquinhos, violentos, soberbos, individualistas. Ao contrário, em nossa essência somos bons, amorosos, somos uma pequena parte de um todo, e se esse um todo sofre, sofremos juntos. Entretanto, se nós não somos este mundo que está sendo criado, quem é que somos? Que parte de nós que está criando este mundo falso e dolorido, e que parte sente dor por não se identificar com esta criação? Os seres humanos terrestres foram dotados de pontos energéticos conhecidos como chakras. Cada ponto energético tem tido uma função desde que os primeiros seres humanos pisaram neste planeta. Porém, um ponto energético conhecido como plexo solar, que contém um sistema de defesa dos seres humanos chamado ego, foi inflado muito mais que os outros pontos energéticos. O ego foi necessário para os seres humanos para que nos protegesse dos ataques externos que os nossos ancestrais pré-históricos sofriam no mundo inóspito e perigoso que viviam. O ego garantia a preservação da vida nos homens pré-históricos, dando-lhes um componente sentimental e fundamental para a preservação da espécie. Este componente é o medo. O medo sempre foi fundamental para que os seres humanos do passado garantissem a sua sobrevivência, a nossa sobrevivência. O medo podia causar uma paralisia para que o ser humano do passado ficasse imóvel e não fosse percebido por um animal predador. Ou podia causar uma adrenalina de tal forma que fizesse com que o ser humano corresse mais rápido do que o seu predador. O medo podia causar uma ira de tal sorte que, sem se dar conta do perigo, o ser humano primitivo matasse com as próprias mãos um animal predador muito maior que ele. Ou seja, todos os sentimentos que o ser humano terrestre sentiu e atualmente sente são sentimentos derivados do medo. O ego foi propositadamente acrescido, insuflado, aumentado nos seres humanos que viviam e que vivem no planeta Terra. Isso fez com que houvesse uma desarmonia entre os outros pontos energéticos, fazendo com que o chakra do ego dominasse todos os outros 6 chakras maiores, criando assim um ser humano terrestre em desequilíbrio e com medo. Um ser humano em equilíbrio teria o poder do chakra cardíaco do amor muito forte, poderia amar um outro semelhante e criaria um mundo, uma vida de amor. O ser humano equilibrado teria o chakra do terceiro olho aberto e veria sentimentos e expressões de uma vida amorosa que hoje não consegue perceber. Esse ser equilibrado teria o chakra coronário aberto e poderia se conectar com seres muito mais elevados e perceber que a sua dimensão
não se limita a esta prisão chamada planeta Terra. Ou seja, um ser humano equilibrado iria externar a sua essência, que é boa e amorosa. Ao externar a sua essência, criaria um mundo, uma sociedade boa e amorosa. Esta sociedade seria a sua vida, em que viveria de forma boa e amorosa. Não haveria sofrimento. Entretanto, como o ego domina todos os outros chakras, todos os outros pontos energéticos, o ser humano sente de forma exagerada o pior sentimento que poderia sentir: o medo. Porque, se o amor é o sentimento primário do chakra cardíaco, e essa sim é a nossa essência, o medo é, por outro lado, o sentimento primário do ego. Ao invés de produzirmos os sentimentos derivados do sentimento primário essencial, que é o amor, sejam eles a compreensão, a compaixão, a amizade, a fraternidade, o respeito, a unidade. Ao invés disso, estamos produzindo sentimentos derivados do medo do ego, que são o ódio, o rancor, a soberba, a individualidade, o egoísmo, a inveja, a insaciabilidade, a arrogância, a prepotência, o orgulho. Com esses sentimentos derivativos do medo, nós criamos um mundo de medo, de ódio, de egoísmo, de soberba. Temos vivido neste mundo do medo, mundo do ego. Temos vivido neste mundo egóico há milênios, e há milênios temos sofrido, porque quem sofre não é o ego, pois ele vive bem no mundo que criou e que é o seu reflexo. Nós sofremos porque não somos essencialmente ego. Somos o chakra cardíaco, somos o amor. Então, quem sofre é a nossa essência, o nosso amor. Daí, concluímos que somos amor. Com esta explicação, chegamos a uma conclusão lógica e fundamental para que entendamos qual é a nossa essência. Somos essencialmente amorosos e bons, vivendo no mundo do medo. Assim, auferimos que o nosso lado amoroso, o lado amoroso dos seres humanos terrestres, ainda não morreu, porque é ele quem sofre, e só pode sofrer se ainda estiver vivo. Temos que resgatar o poder deste ponto energético chamado chakra cardíaco e expandir o amor, que é o sentimento primário desse chakra, e ao mesmo tempo temos que coibir, diminuir esse chakra inflado, grande demais para o momento em que vivemos, que é o ego. Devemos cada vez menos sentir medo para não produzirmos um mundo egóico. Devemos cada vez mais aflorar o chakra cardíaco para produzirmos um mundo amoroso. Tomando tudo isso que foi dito até agora como verdade, a questão principal não está solucionada. Sabemos agora o porquê é tão difícil viver esta vida, mas ainda não conseguimos nos libertar das amarras e do poder do ego. O ego possui o seu principal sentimento, que é o medo. Ele manifesta através da nossa mente os sentimentos secundários, como a raiva, a soberba, o egoísmo, a insaciabilidade, a inveja, e assim sendo, a nossa mente cria de forma concreta este mundo falso em que vivemos. Se não conseguimos silenciar a mente, como os sábios do passado sempre nos orientaram para que não demos vazão ao ego, então, como devemos fazer para nos libertar? Se não conseguimos quebrar a roda de Sansara,
quebrar o processo de reencarnação onde não voltamos melhores, mais puros e resistentes à influência do ego, o que devemos fazer? Todos os processos terapêuticos, científicos ou holísticos devem ser continuados. Eles não têm conseguido, nos milênios já passados, resolver por si só os problemas que o ego e o seu principal sentimento, o medo, têm nos causado. Isto é fato. Contudo, hoje estamos em um momento novo na humanidade, no planeta, no universo. Chegou o momento de aprofundarmos essas terapias de cura, de redimensionamento do ego, para que consigamos avanços maiores que há muito não estamos conseguindo. O mais maravilhoso é que receberemos muito em breve uma ajuda externa que irá mudar o nosso DNA, de tal forma que o nosso ego será forçosamente diminuído, contido, restringido e dará mais liberdade para que o nosso chakra cardíaco do amor, que é a essência do ser humano terrestre, possa aflorar, se expandir, crescer. Essa ação externa que irá mudar o nosso DNA fora prometida já há algumas centenas de anos e em breve estará conosco. A urgência é muito grande e não podemos perder tempo. Por isso, todas as terapias de cura têm que continuar para que o ser humano terrestre esteja um pouco mais preparado no momento em que essa ação externa vier. Não podemos nos iludir, por um lado, e nem nos desanimarmos por outro. Mesmo que vejamos que as terapias aplicadas nos seres humanos não têm 100% de efeito, e o pouco efeito não é duradouro. As terapias têm que continuar, porque já que hoje não recebemos mais influências externas que acarretam o crescimento do poder do ego, então se torna mais fácil, porém ainda muito difícil, os resultados benéficos das terapias. O grande fato está por vir. Por mais importantes que sejam os acontecimentos que serão demonstrados aos nossos olhos como um grandioso espetáculo, o fundamental será o efeito que esta ajuda trará internamente para nós, seres humanos terrestres. A mudança do nosso DNA em GNA poderá ser considerada por muitos a sexta grande revelação da humanidade, ou, por outros, o grande acontecimento da humanidade nos últimos 2000 anos, aproximadamente. Este efeito interno não estará visível aos olhos, não estará audível aos ouvidos. A mudança interna é o que realmente importará. Essa mudança do DNA do ser humano terrestre para a GNA fará com que o ego tenha menos poder, ficará mais contido e o chakra cardíaco do amor poderá se expandir, aflorar, e nós, seres humanos, começaremos a criar um novo mundo de amor, compaixão e unidade. Um mundo que não nos trará mais sofrimento ou dores. Um mundo que será reflexo da nossa verdadeira essência. É interessante dizer que esta dor que o ser humano terrestre tem sentido em toda a sua existência fez com que o chakra cardíaco ficasse cada vez mais forte, porque, como disse um filósofo humano que acreditou que matara Deus, o que me mata me fortalece. A essência do ser humano terrestre, o chakra cardíaco do amor, é imortal. E assim só haveria uma opção depois de tanto tempo sentindo dor, que é o seu fortalecimento. Ao desabrochar,
ao expandir o chakra cardíaco do amor, seremos um ser humano muito mais forte ao compararmos a todos os outros seres humanos até hoje criados em quaisquer dos universos. Nós, seres humanos, não como seres humanos egóicos, não como antropocentrismo, mas como seres humanos do chakra cardíaco do amor, temos uma importância fundamental para a continuidade do processo de desenvolvimento dos seres humanos, dos seres ascendentes de todos os universos existentes. Esta experiência de sofrimento e dor que tem nos abatido em nossa essência fez com que nos tornássemos fortes, fez com que nos tornássemos especiais. Essa experiência vivida pelo chakra cardíaco do amor divino dos seres humanos terrestres será usada para que várias doenças de vários seres no universo sejam curadas. Hoje, a esperança de cura do universo e de libertação de todos os seres que vivem neste universo de Nébadon é muito grande. Por isso, é importante que resolva o quanto antes essas dificuldades que o ser humano tem passado e que se liberte todas as almas dos seres humanos terrestres para que consigamos ascender o mais rápido possível no universo e possamos contaminar de forma amorosa todos os outros seres doentes que precisam de cura, de tal forma que todo o universo seja curado, de tal forma que o universo esteja livre e todos os seus seres também sejam libertados. Que fique bem claro, a importância não está nos seres humanos terrestres, a importância está no chakra cardíaco do amor que possuímos. Devemos continuar com os nossos trabalhos espirituais de cura e aguardemos a vinda daquele que irá fazer a grande transformação no nosso DNA. Procuremos fazer a nossa parte. Procuremos quebrar até onde consigamos o poder e o controle do ego, do medo, do ódio. Façamos a nossa parte, por mínima que seja, para que tenhamos o preparo mínimo para quando da vinda da nossa libertação.